Boa tarde, amigos do samba, tudo bem? Então, tudo bem na medida do possível, né? A gente está aí nessa quarentena, no meio dessa pandemia do novo coronavírus e acompanhando aí com uma certa preocupação as notícias que vêm chegando a respeito da evolução dessa pandemia no nosso país, principalmente nos estados de Rio de Janeiro e São Paulo, que são até o momento as regiões mais afetadas. Bom, meu último vídeo havia sido justamente na quarta-feira de cinzas, comentando o resultado do Carnaval 2020, que teve como vencedor Unidos do Viradouro e como campeã da Série A, a nossa querida Imperatriz Leopoldinense, como já estava previsto, né? Eu tinha resolvido dar uma parada, dar um tempo, até por conta das minhas obrigações pessoais, profissionais, mas até então a gente não sabia que a questão do coronavírus ela iria ganhar a proporção que ganhou. E em virtude disso, né, em virtude da quarentena, a gente continua trabalhando, até porque eu sou profissional da área da saúde, sou enfermeiro, não trabalho em hospital, né? Trabalho num centro de atenção psicossocial infanto-juvenil, mas a nossa rotina ela modificou bastante, né? E quando não estou trabalhando, eu estou em casa, né, cumprindo aí o isolamento social que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, e que é a medida mais eficaz que a gente tem para combater essa pandemia no momento. E eu resolvi, enquanto profissional de saúde e enquanto alguém que ama carnaval, falar sobre a questão do coronavírus e os impactos que isso pode ter no carnaval. Eu não vou ficar falando aqui sobre método de transmissão, de contágio do coronavírus, né? Não vou fazer prognóstico, até porque eu não sou epidemiologista, mas eu vou sim ler junto com vocês uma matéria do Globo.com, cujo título diz que o coronavírus pode afetar os desfiles das escolas de samba do grupo especial de 2021. E aí ele fala no grupo especial, mas a gente tem que levar em consideração a Série A, que inclusive é realizada 2 dias antes, né? Começa 2 dias antes, na sexta-feira antes do Carnaval, e os grupos de acesso lá da Intendente Magalhães, o Carnaval de São Paulo, o Carnaval das outras cidades também, tá? Então a matéria tem esse título e tem a seguinte mensagem principal: os preparativos do carnaval começam muito antes do desfile, obviamente, com meses de antecedência. Aí tem uma foto aqui de uma costureira do ateliê da Beija-Flor produzindo máscaras, né? E aí vamos à matéria. Rio. Poucas pessoas falam abertamente do assunto, mas na comunidade do samba cresce o temor de que o desfile das escolas de samba do Grupo Especial em fevereiro de 2021 seja duramente afetado pela pandemia do coronavírus. Como é que eu acho que esse desfile pode ser afetado? Primeiro eu vou responder uma questão que eu acho que deve ser a questão de muita gente. Existe algum risco do Carnaval 2021, do desfile das escolas de samba de 2021, não acontecer? Na minha opinião, sim. E eu vou dizer por quê. Não é porque eu acho que a pandemia vai durar até lá, obviamente que não, né? A gente está trabalhando aí, o Ministério estava, a gente não sabe mais, né? Trabalhando com um prognóstico de o Brasil sair totalmente da pandemia em agosto e setembro, entre agosto e setembro. Isso quer dizer que até lá as medidas de isolamento vão ser mantidas, não se sabe.
Eu acredito que até lá costume acontecer uma flexibilização, até uma abertura completa que deve se dar por volta dessa época aí. A questão é que nós estamos em abril, né? Menos de 2 meses aí do último carnaval, mas já é aquela época que algumas escolas começam a anunciar enredo, né? Inclusive a Unidos da Ponte anunciou enredo sobre Santa Dulce dos Pobres, a Unidos de Padre Miguel anunciou em primeira mão no Samba Rio, né, através de seu carnavalesco Edson Pereira, que participou de uma das lives diárias que a gente tem feito, né, o seu enredo sobre Iroko, né, que é um orixá pouco conhecido dos candomblecistas brasileiros, né, e por aí vai. A questão é, nessa época também já começam a sair as sinopses, daqui a pouco começaria as escolhas de samba enredo, né, que muito provavelmente vão se dar através de gravações digitais, né, que vão ser enviadas para as diretorias das escolas escolherem. Não sei como vão ser essas gravações, se os estúdios vão funcionar ou se vão ser feitas em estúdios caseiros, mas para que elas ocorressem teria que haver uma certa aglomeração de gente, vocês percebem isso muito bem nos clipes que são feitos, né? Então, qual pode ser a saída para algumas escolas, se não a grande maioria delas? Encomendar samba ou reeditar. Acho até que deveria haver uma flexibilização aí nesse sentido, né? Talvez adotar uma medida como a reedição, por exemplo, para garantir que as escolas possam levar sambas enredo para a avenida, porque a gente não sabe também como ficaria essa questão da disputa, né? E a gente também correria o risco de todo mundo encomendar para o mesmo compositor, que é um pouco do que acontece já na Série A. Além da questão da disputa de samba, obviamente, tem a questão dos eventos que acontecem nas quadras, principalmente nas quadras daquelas escolas que desfilam porque existem e não ao contrário, como é o caso da Portela, da Mangueira. A Portela adiou a sua festa literária, que aconteceria agora em abril, e não tem data para o evento ainda. Me corrijam se eu estiver errado, mas a princípio ainda não tem data. Enfim, o impacto que já se faz presente na economia vai afetar o carnaval. E deixa eu voltar lá no ponto onde eu parei. Por que eu acho que tem risco de não haver carnaval, pelo menos na data, né, prevista em 2021? Porque, como vocês já devem ter visto e ouvido falar em alguns lugares aí, existe o risco da pandemia ficar indo e voltando até 2022, ou seja, enquanto a gente não tem uma vacina para o coronavírus. Esse risco é real, embora a gente saiba que essas ondas aí, né, de idas e vindas da pandemia devam ser menores. É importante ressaltar que o carnaval ele envolve grandes aglomerações, principalmente os desfiles dos blocos carnavalescos. Então, não dá para cravar nada ainda, tá? A gente precisa ver que curso, né, que a doença vai seguir, e tudo isso vai depender da adoção das medidas corretas de isolamento e de prevenção por parte da população. Mas vamos seguir o texto aqui, né? O comentarista ex-carnavalesco Milton Cunha prevê que 2021 será o ano em que vai se reinventar o cronograma, o modelo, na direção de um desfile mais modesto. E aí eu acho que ele está falando, né, do trabalho do barracão e tal, não está falando do cronograma, da data do desfile em si. De forma mais discreta, sua previsão é compartilhada por dirigentes e integrantes das escolas.
Os preparativos do carnaval começam muito antes do desfile. Entre março e maio, a escolha do enredo, o que pode demorar um pouco mais, se envolver na negociação de patrocínio. Esse é outro ponto importante também. Quem vai patrocinar? Quem está com banca para patrocinar desfile de escola de samba no pós-pandemia, né? Com a pandemia, os carnavalescos podem até escrever a sinopse, mas tudo terá que ser feito com reuniões virtuais por causa do isolamento determinado pelas autoridades de saúde. Eu estou trabalhando em home office, estou trabalhando presencialmente, mas estou trabalhando em home office também, fazendo atendimento por Skype, por WhatsApp, reunião de equipe está sendo pelo Skype, e você imagina isso no cotidiano de uma escola de samba, onde a linguagem precisa ser bem clara, o papo precisa ser bem reto. É um pouco complicado, né? Se a crise continuar até junho ou julho, os carnavalescos podem avançar nos desenhos de carros alegóricos e fantasias. Mas junho normalmente acontece a palestra sobre o enredo para os compositores, que nesse caso vai ter que ser uma palestra virtual. O problema se amplia se os infectologistas, mesmo liberando comércio aos poucos, desaconselharem aglomerações, porque então haverá dificuldade em gravar os sambas, como eu falei, né? Não só em gravar, mas, como o texto está dizendo aqui, não poderá haver concurso de samba nas quadras. Como é que você vai ter disputa de samba, que tem torcida, que tem toda uma logística aí, que envolve, multidão, nesse contexto aí de isolamento social? Então eu acho que isso já é uma coisa que está comprometida e vai ter que se pensar nessas coisas que eu falei aí. A questão da disputa se dá digitalmente, né? Podem até se fazer lives para apresentação dos sambas concorrentes. A questão da reedição é a questão da encomenda. A Liga Independente das Escolas de Samba, organizadora do desfile no grupo especial, desconversa sobre o assunto. O presidente Jorge Castanheira disse que a única preocupação agora é socorrer as comunidades das escolas de samba na guerra contra o coronavírus. Exatamente, eu acho que esse é um ponto fundamental que a gente não pode deixar de dizer também. É muito importante que as escolas entendam o papel social que elas têm, principalmente diante das suas comunidades. E aí a gente não está falando só de produzir máscara em ateliê, a gente está falando também da questão financeira, que a gente sabe aí que muitas pessoas estão sem poder trabalhar nesse momento, né? E as escolas têm que organizar um mutirão de doação de cesta básica, né? De geração de renda aí para essas pessoas. Escola de samba não é só samba e carnaval. Bom, ele disse, o Jorge disse que, aliás, está financiando um pequeno grupo de costureiros de 14 agremiações, todas integrantes das equipes que produzem fantasias e alegorias de carnaval, para confeccionar máscaras de proteção. Aí segue o Jorge. Importante agora é a ajuda humanitária. Sem saber até quando vai o isolamento, não podemos fazer planejamento algum. Aí que eu acho que há um equívoco, né? Você tem que fazer planejamentos, mais ou menos como o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais, municipais de saúde trabalham, baseado nos cenários possíveis da pandemia. Não adianta você ficar parado esse tempo de quarentena, esperando a pandemia passar para depois começar a trabalhar. Isso vale também para as diretorias das escolas de samba. Quem fizer isso vai se dar mal, tá? Importante agora, ajuda humanitária, tá. E aí ele fala da questão do isolamento. Em maio geralmente começam os preparativos, mas não vejo luz no fim do túnel. O objetivo inicial, segundo Castanheira, é de confeccionar 1.000 máscaras. Confeccionar 1.000 máscaras, acho pouco, tá? Porém, se a Liga conseguir mais instrumento, como tecido de algodão e elástico, pretende custear a produção de 5.000 por escola. Ah, sim, tá. E aí daria total de 28.000, quase 30.000, um número razoável, né? Agora, que máscara é essa também? Deve ser aquela máscara cirúrgica, que tem um tempo de saturação máximo de 4 horas. Depois desse tempo você tem que descartar, porque ela fica molhada, fica pesada, enfim.
Diante das indefinições sobre o prazo de isolamento e a escalada de casos no país, o presidente da Portela pergunta se vai ter clima para o desfile no ano que vem. Ele disse que nos carnavais de 43 a 45 houve pressão para não ter carnaval em decorrência da presença dos pracinhas na Segunda Guerra. Mesmo sem ajuda financeira pública, as escolas desfilaram e a Portela sagrou-se campeã nos 3 anos seguidos. Foi aqueles anos que a Portela foi heptacampeã. A pressão na época foi grande. E olha que a guerra era na Europa, mas o Brasil estava na guerra, né? Em Monte Castelo. Agora não, as pessoas estão morrendo na nossa frente, é diferente. Uma questão muito importante que o Luiz Carlos está levantando aí, né? Vai ter clima para desfile de escola de samba? Vai ter clima para carnaval? O brasileiro tem memória curta, né? Esquece rápido, né? Mas será que a gente vai ter saído desse trauma? E aí eu, como profissional de saúde mental, me questiono duplamente a respeito disso, né? A gente vai ter conseguido assimilar esse trauma até o carnaval de 2021 para fazer um desfile, não como se nada tivesse acontecido, porque não vai ter como ser assim, mas para realizar um desfile apesar da pandemia. Por outro lado, pode ser também aí uma espécie de válvula de escape para a população. A gente nunca pode pensar nisso, né? Que as pessoas estão muito apreensivas, estão muito tensas, né? O índice de violência doméstica cresceu absurdamente, e privar essas pessoas do carnaval em circunstâncias normais de temperatura e pressão, sem pandemia, também pode ser um tiro no pé, né? Bom, Luiz Carlos disse que o desfile da Portela, como as demais escolas, depende essencialmente da antecipação de verbas de direito de transmissão. E essa verba ela já está comprometida, né? Porque o orçamento da prefeitura ele está sofrendo impactos, né? O orçamento do mundo inteiro está sofrendo, que dirá da prefeitura do Rio de Janeiro, né? Que tem o péssimo hábito de não pagar em dia seus servidores, principalmente os profissionais da saúde terceirizados, mas que não é nem besta de fazer isso agora, né? Como a prefeitura de Crivella cortou a ajuda oficial, o que resta às agremiações são agendas próprias, como a bilheteria no período de ensaio. Pois é, já teve esse corte aí, né? No carnaval, das escolas de samba, né? E, como eu falei, a maior fonte de renda das escolas são os ensaios, os eventos, as atividades que são promovidas nas quadras, e isso a gente já sabe que está seriamente comprometido por conta da pandemia, né? E aí segue o Luiz: até isso não está garantido. Nossa tradicional feijoada, zero. Nosso elenco de shows está parado. Não podemos alugar a quadra nem pensar em ensaios comerciais. Fica apenas a receita de sócio torcedor e sócio estatutário, que é pequena demais para o carnaval. Não é possível ter dimensão do que vai ser isso ainda. Lamento, o presidente da Portela. Bom, o texto é longo, né? Tem comentários aqui da Maria Augusta também, né? Anda correndo por aí que as escolas vão reeditar sambas, seria mais fácil. Elimina uma etapa longa, mas ao mesmo tempo é muito importante escolher sambas. Concordo com a Maria Augusta, que é importante escolher samba, mas a gente tem que pensar no que vai ser possível aí para 2021, né? Beleza? Então, gente, eu vou voltar a fazer vídeo, né, com uma certa regularidade, até o final da pandemia, pelo menos, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar sobre o coronavírus, podem mandar perguntas aí, né, no chat, mas a proposta é a gente poder falar, acima de tudo, sobre samba, né? Até para a gente poder sair um pouco dessa vibe aí de corona que... se a gente ficar 24 horas por dia mergulhado nisso, a nossa saúde mental ela acaba sendo seriamente comprometida. Então, um grande abraço, tá? Se cuidem, tá? Fiquem em casa, só saiam em casos de extrema necessidade, tá? Lavem as mãos, usem álcool gel, e a gente se vê na próxima, se Deus quiser. Valeu!